R$ 1.200 por mês perdidos por causa de mitos que você acredita sem questionar. Hoje vamos quebrar 17 crenças erradas sobre combustível, motor e até como abastecer. E você vai descobrir que nem todo carro precisa de premium, que abastecer de manhã não rende mais e que aquecer o motor antes de sair é um erro moderno. Prepare-se! Vamos desmontar o mito que custa mais caro do que você imagina. E você vai entender por que o carro não precisa de gasolina premium, por que o etanol não estraga o motor e por que aquecer o motor antes de sair é um erro. Em 30 segundos, você vai ver por que o primeiro mito que vamos quebrar pode estar custando você R$ 500 por mês e o que acontece se você continuar acreditando nele. E calma aí, antes de começar o vídeo, queria saber se seu carro está precisando de um trato. Já pensou em remover aquela chuva ácida do para-brisa do seu carro? Olha só essa diferença. Isso muda muito na sua segurança e visão dentro do carro. Ou está com a pintura muito suja e quer deixar seu carro brilhando de novo? Temos os melhores produtos e com os melhores preços. Escaneie o QR Code na tela ou acesse os links pela descrição ou nos comentários. 17. Gasolina Premium rende mais em qualquer carro. A ideia de que a gasolina premium é uma garantia de economia ou desempenho em qualquer carro é um dos mitos mais persistentes do mercado. Na verdade, a octanagem, que mede a resistência do combustível à detonação, não tem relação direta com a potência do motor, mas sim com a capacidade de suportar compressão sem detonar. Carros com motores turbo, altos graus de compressão ou que exigem especificações de octanagem acima de 95, não têm como funcionar adequadamente com combustíveis mais fracos, mas em modelos comuns, a diferença é zero. A gasolina premium custa até 50 centavos a mais por litro em média, e se você abastecer um carro que não exige alta octanagem, pode gastar até R$ 800 a mais por ano, sem nenhum benefício real. A solução? Consultar o manual do proprietário e seguir a recomendação do fabricante. Se o carro não pede premium, usar combustível comum não prejudica o motor, não melhora o consumo e nem deixa o carro mais rápido. O alívio vem ao saber que você não está gastando dinheiro em algo que não existe. E se você acha que isso já é um alívio, espere. 16. Abastecer de manhã rende mais combustível. A ideia de que abastecer de manhã rende mais combustível é um mito que persiste por décadas, mas a realidade é bem diferente. Os tanques de combustível são enterrados, o que os isola da variação térmica do ambiente. A temperatura dentro do tanque não muda significativamente ao longo do dia, independentemente de você abastecer às 6 horas ou às 18 horas. Isso porque o solo atua como um regulador térmico, mantendo a gasolina em uma temperatura estável. A diferença de volume entre o dia e a noite, se existir, é mínima, em média, menos de 1% do total do tanque, o que se traduz em poucos centavos, nunca em reais. Além disso, a pressão interna do tanque e a elasticidade dos materiais usados na construção também minimizam qualquer variação. O que realmente importa é o momento em que você abastece. O ideal é quando o tanque está perto da reserva, pois isso reduz o risco de deixar o carro sem combustível em situações inesperadas. A pressão do mercado tenta vender a ideia de que o horário importa, mas a física e a engenharia automotiva mostram que não há ganho real. Economize tempo e energia. O combustível não vai fugir do tanque por causa da hora do dia. E se você quiser garantir que o que entra no tanque é de qualidade, foque em postos com movimento alto e manutenção adequada, não em horários. 15. É preciso aquecer o motor antes de sair dirigindo. A ideia de que o motor precisa ficar aquecido antes de sair dirigindo é um resquício de um passado distante, quando motores de 4 tempos e carburadores exigiam aquecimento para evitar desgaste. Hoje, os motores modernos são controlados por injeção eletrônica e sensores que ajustam a mistura de ar e combustível em tempo real, independentemente da temperatura ambiente. Ficar parado com o motor ligado não só gasta combustível. Um carro pode gastar até meio litro por hora em marcha lenta, mas também acumula sujeira interna, como carbono e resíduos de óleo, que podem reduzir a eficiência do motor e aumentar o consumo ao longo do tempo. A verdade é que o motor aquece mais rapidamente quando você começa a rodar de forma suave, sem acelerações bruscas. A solução prática é ligar o carro, engatar a marcha e sair suavemente, deixando o sistema de injeção e o catalisador trabalharem em harmonia.
Isso não só preserva a saúde do motor, mas também economiza combustível e evita o desperdício de recursos. E se você acha que aditivos de combustível são a resposta para limpar o motor? Bem, isso é um outro mito que merece uma atenção especial. Mas fique ligado, porque o que você vai ouvir agora vai mudar sua percepção sobre o que realmente mantém o motor limpo e eficiente. 14. Aditivos de combustível resolvem problemas no motor. A ideia de que aditivos de combustível são a solução mágica para qualquer problema no motor é um equívoco que pode custar caro. Esses produtos, na verdade, são basicamente detergentes e solventes, que ajudam a remover sujeira leve de válvulas, bicos injetores e dutos, mas não consertam falhas mecânicas, elétricas ou de desgaste. Um motor com problemas de compressão, válvulas queimadas ou sensores defeituosos não será curado por um aditivo. Ele só pode ser diagnosticado com uma análise profissional, que pode custar entre R$ 500 e R$ 1.200, dependendo da complexidade. A tentativa de resolver um problema grave com aditivos pode atrasar o diagnóstico, deixando a falha piorar e aumentando o custo da reparação. A solução prática é sempre priorizar a manutenção preventiva, trocar filtros, revisar o sistema de injeção e usar combustível com aditivos recomendados pelo fabricante. O benefício real está em evitar gastos desnecessários e prolongar a vida útil do motor. Mas atenção! Se você já notou falhas como tremores no motor, queda de potência ou luzes de alerta no painel, não espere que um aditivo faça milagres. O que você precisa é de um mecânico, não de um frasco de líquido promissor. 13. Andar sempre na reserva prejudica o carro. A bomba de combustível está dentro do tanque, e ela não é feita para trabalhar sem o lubrificante e o resfriamento que a própria gasolina fornece. Quando você deixa o tanque chegar à reserva, a bomba fica exposta a temperaturas muito mais altas e o desgaste acelera de forma descontrolada. Em média, uma bomba de combustível queimada custa entre R$ 800 e R$ 1.200, dependendo do modelo. E o pior é que o dano é irreversível, não há jeito de consertar, só substituir. A solução mais simples é manter pelo menos um quarto do tanque sempre cheio, garantindo que a bomba tenha o lubrificante necessário para funcionar corretamente. Isso não só prolonga a vida útil do componente, mas também evita falhas inesperadas, como o carro parar na estrada por falta de pressão de combustível. Sabe aquela sensação de alívio quando você percebe que não precisa se preocupar com um gasto absurdo por um erro de rotina? Isso é real. E o próximo mito vai te surpreender com algo que você nem imaginava sobre o que realmente faz o combustível limpar o motor. 12. Completar o tanque depois do clique. Coloca mais combustível útil. Você já tentou completar o tanque de combustível depois que a bomba para, acreditando que está colocando mais gasolina útil? Pois é, essa ideia pode acabar custando caro. O sistema EVAP, responsável por controlar os vapores de combustível, tem um componente chamado canister de carvão ativado, que filtra os vapores antes que escapem para a atmosfera. Quando você força a bomba a seguir enchendo após o primeiro desligamento, o combustível líquido pode invadir esse canister, saturando o carvão e tornando-o ineficaz. Isso não só compromete a emissão de poluentes, mas também pode causar falhas no sistema de injeção, já que o carvão contaminado pode liberar partículas para o circuito de combustível. Substituir o canister custa entre R$ 500 e R$ 800, dependendo do modelo, e ainda há o risco de danos secundários no sistema de válvulas e sensores. A solução? Parar imediatamente quando a bomba desliga. O sistema está programado para garantir que o tanque fique cheio sem comprometer a integridade do EVAP. Evitar esse erro não só preserva sua carteira, mas também mantém o carro funcionando de forma mais limpa e eficiente. E se você acha que isso é só um detalhe, imagine o que pode acontecer se você repetir o processo por meses. 11. Gasolina barata destrói o motor. A ideia de que gasolina barata destrói o motor é um mito que persiste por décadas, mas a realidade é bem diferente. Todos os combustíveis vendidos no país precisam seguir padrões mínimos estabelecidos por órgãos reguladores, garantindo que não haja impurezas que danifiquem o motor. A diferença entre gasolina barata e premium está basicamente nos aditivos detergentes. Alguns têm mais, outros menos, mas nenhum deles é capaz de queimar o motor de um carro moderno. O que realmente importa é a qualidade do posto. Se ele mantém os tanques limpos, os filtros em dia e o combustível fresco, até a gasolina mais acessível pode funcionar bem. No entanto, há um alerta. Em alguns casos,
combustíveis de baixa qualidade podem conter mais resíduos, que ao longo do tempo causam entupimento de bicos injetores ou corrosão em componentes sensíveis. Isso pode gerar falhas como perda de potência, aumento do consumo ou até falhas no sistema de injeção, que custam entre R$ 800 e R$ 1.500 para consertar. A solução? Mantenha o carro em dia com manutenção básica, como troca do filtro de combustível a cada 40 mil quilômetros, e use combustíveis que tenham selos de qualidade reconhecidos. Isso não só protege o motor, mas também economiza dinheiro no longo prazo. E se você acha que o preço é garantia de qualidade, prepare-se para uma surpresa. Muitas vezes, o mais caro nem sempre é o melhor. 10. Octanagem maior significa mais potência. A octanagem não é sinônimo de potência, mas sim de resistência à detonação, o que acontece quando a mistura de ar e combustível explode prematuramente dentro do motor. Motores modernos são projetados com especificações de octanagem mínima, e colocar combustível com octanagem superior à recomendada não libera potência escondida, nem melhora o desempenho. Na verdade, a maioria dos carros comuns que usam gasolina comum, octanagem 80 a 85, não sofreriam qualquer impacto se trocássemos por Premium, octanagem 95 a 98. O que muda é o comportamento do motor sobre alta carga. Em compressões elevadas, como em carros turbo ou de alta performance, a gasolina Premium evita a detonação, que pode danificar pistões e válvulas. No entanto, para carros comuns, o consumo não cai, a potência não aumenta e o custo extra pode chegar a R$ 1,50 por litro, somando centenas de reais ao ano. A solução é seguir a recomendação do fabricante, o que está no manual do proprietário, e evitar gastar dinheiro com combustível que não traz benefício. O alívio vem ao entender que o motor não precisa de superpoderes, apenas de combustível adequado. E se você acha que a octanagem influencia a limpeza do motor, está enganado. O que realmente mantém o sistema limpo são os aditivos detergentes, não a octanagem. O próximo mito vai te surpreender com uma verdade sobre o que realmente faz o motor durar mais, e não é o que você pensa. Antes de continuarmos, aperte o botão de inscrever-se. Se seu mecânico não vai contar esses segredos, nós vamos. 9. Mito número 9. Você deve sempre abastecer na mesma rede de postos. A ideia de que você precisa abastecer sempre na mesma rede de postos é um mito que tem raízes em confusão sobre como o combustível é distribuído. Na verdade, a maior parte do combustível vendido em uma região vem das mesmas refinarias e dutos de distribuição, independentemente da marca do posto. O que muda é o pacote de aditivos que cada rede escolhe misturar ao combustível. E isso, na maioria dos casos, não faz diferença significativa para o desempenho do carro. O problema surge quando você se preocupa apenas com a marca, ignorando a qualidade do posto. Um local com movimento baixo, tanques mal mantidos ou filtros desgastados pode vender combustível com impurezas, que podem entupir bicos injetores ou causar corrosão em componentes do sistema de alimentação. Isso pode levar a falhas no motor, aumento do consumo ou até a necessidade de uma limpeza profunda do sistema de combustível, que custa entre R$ 300 e R$ 500 reais. A solução? Escolha postos com movimento regular, manutenção visível nas bombas e filtros de ar limpos, não importa a marca. 10. Mito número 8. Filtro de combustível dura para sempre. O filtro de combustível não é um componente que sobrevive eternamente, e a ideia de que ele dura para sempre é um equívoco que pode custar caro. Ele é feito de materiais porosos que retêm partículas de sujeira, sedimentos e resíduos do combustível. Mas, com o tempo, essas partículas acumulam-se até bloquear a passagem do combustível. Quando isso acontece, o motor começa a falhar, o carro demora a pegar, perde potência e, em casos graves, a bomba de combustível pode queimar, gerando custos que ultrapassam R$ 800 reais apenas para a substituição de peças. A solução é simples: trocar o filtro nos intervalos recomendados pelo fabricante, que geralmente variam entre 40 mil e 80 mil quilômetros. A operação é rápida, demora menos de 30 minutos em uma oficina, e o custo do próprio filtro raramente ultrapassa R$ 150 reais. Isso evita despesas maiores e mantém o sistema de alimentação do motor funcionando sem interrupções. E se você acha que isso é apenas um detalhe,
Imagine o que pode acontecer se você ignorar o próximo mito sobre a octanagem, algo que pode transformar uma simples manutenção em um desastre de custos. 11. Mito número 7. Combustível com etanol estraga o motor. O etanol não estraga o motor de forma automática, mas pode causar danos graves se o carro ficar parado por meses sem uso. O problema surge quando a mistura de etanol e água forma uma solução que corrói tanques antigos de aço ou resseca mangueiras e borrachas, especialmente em veículos com mais de 10 anos. Em um caso real, um motorista que deixou o carro inativo por 8 meses teve que pagar R$ 1.200 para substituir válvulas e reparar o sistema de combustível devido à corrosão. A solução? Usar o carro regularmente e, se for deixar parado, encher o tanque com combustível de baixo teor de etanol e colocar um aditivo antifúngico. O benefício? Evitar gastos desnecessários com peças caras e manter o motor funcionando como novo. E se você acha que isso é só um detalhe, imagine o que acontece quando o etanol seca o sistema de injeção. O próximo mito vai te surpreender. 12. Mito número 6. Descer na banguela economiza combustível. A ideia de que descer uma ladeira em neutro economiza combustível é um equívoco que pode custar caro. O motor ainda precisa queimar combustível para manter o regime de rotação em marcha lenta, mesmo com o carro engatado. A diferença de consumo entre engatar e desengatar é mínima, mas o risco de acidente é real. Sem o freio motor, você perde controle da velocidade e do desgaste dos freios. Em uma descida longa, o motor trava em marcha lenta, o que pode sobrecarregar o sistema de injeção e até danificar o catalisador. A solução? Mantenha o carro engatado, use a marcha adequada e deixe o freio motor trabalhar. Isso não só economiza combustível, mas também protege o veículo e aumenta a segurança. E se você acha que essa é a única forma de economizar, pense de novo. O combustível desperdiçado em uma parada de 10 minutos pode custar mais de R$ 20, dependendo do modelo. O próximo mito vai te surpreender com um fato que você nem imaginava sobre o que realmente mantém o motor limpo. E se você gosta de deixar o seu carro bem bonito, arrumado e andando sempre da melhor forma, entre no grupo da descrição para receber ofertas de itens automotivos pelo melhor preço. Ou, se quiser, escaneie o QR Code que está na tela. Mito número 5. Deixar o carro ligado gasta menos do que desligar e ligar de novo. A ideia de que deixar o carro ligado economiza combustível é um mito que tem custos reais. Motores modernos consomem entre 0,2 e 0,5 litros por minuto em marcha lenta, o que significa que uma parada de 10 minutos já gasta entre 1 e 2,50, dependendo do preço da gasolina. A tecnologia de injeção eletrônica e o sistema de ignição não precisam de mais combustível para ligar o motor. O processo é rápido e eficiente. O que realmente gasta é o tempo parado com o motor funcionando, sem nenhum ganho de desempenho ou segurança. Se você fica mais de 30 segundos parado, o ideal é desligar e religar, pois o consumo por ligada é insignificante. Isso não só economiza dinheiro, mas também reduz emissões e evita o acúmulo de sujeira interna no motor. A solução prática é simples. Desligue o carro em paradas longas e use o freio motor ao descer ladeiras. Isso pode parecer contraintuitivo, mas a economia de combustível e a proteção do motor são reais. E se você acha que isso não importa, imagine gastar R$ 80 por mês só por deixar o carro ligado em semáforos. O valor pode ser maior do que o custo de uma revisão completa. Mas o que muitos não sabem é que essa prática também pode causar problemas no motor, como aumento de carbono e sobrecarga no sistema de injeção. 14. Mito número 4. Diesel sempre sai mais barato para rodar. O diesel não é, de forma alguma, a opção mais econômica para rodar, pois o custo total envolve muito mais do que o preço por litro no posto. Motores a diesel são mais complexos e exigem manutenção específica, como a troca frequente de filtros de partículas e bicos injetores, que podem custar até R$ 800 cada, dependendo do modelo.
A tecnologia embarcada em veículos diesel, como o Sistema de Recirculação de Gases, EGR, e o filtro de partículas, DPF, trabalha constantemente para reduzir emissões, mas isso gera desgaste acelerado. Quando esses componentes falham, o custo de reparos sobra no bolso do motorista. A solução? Manter o diesel de qualidade, com aditivos específicos para a limpeza de injetores e seguir o calendário de manutenção recomendado pelo fabricante. Isso evita falhas catastróficas e mantém a eficiência do motor. O benefício? Um custo operacional equilibrado, sem surpresas no balanço de gastos. Mas prepare-se para o próximo mito. Nem sempre o que parece mais barato é o mais inteligente. 15. Mito número 3. Postos movimentados sempre têm combustível melhor. A ideia de que postos movimentados garantem combustível melhor é um equívoco que pode custar caro. A qualidade do combustível depende de fatores como a manutenção dos tanques, filtros e a frequência de renovação do estoque, não da quantidade de clientes. Postos com alta movimentação podem renovar o combustível mais rápido, o que ajuda, mas não é garantia de qualidade. Por outro lado, um posto tranquilo pode ter tanques mal mantidos, com resíduos de sujeira e umidade acumulados, que contaminam o combustível. Em casos extremos, isso pode causar falhas no motor, como perda de potência ou códigos de erro no computador do carro, com custos de reparo que ultrapassam R$ 800. A solução? Escolher postos com certificação de qualidade, movimento moderado e histórico de manutenção dos equipamentos. Isso não só protege o motor, mas também evita gastos desnecessários. A sensação de alívio vem ao saber que não é a aglomeração que garante segurança, mas a transparência e o cuidado com o que está sendo vendido. E se você acha que isso é só um detalhe, pense bem. O próximo mito vai te surpreender com um dado que pode mudar sua forma de abastecer para sempre. 16. Mito número 2. Octanagem maior deixa o motor mais limpo. A ideia de que combustível com octanagem mais alta limpa o motor é um equívoco que custa dinheiro e tempo. A octanagem mede a resistência do combustível à detonação, não sua capacidade de remover sujeira. Motores modernos são projetados para funcionar com a octanagem mínima indicada no manual, e qualquer valor acima disso não tem relação com limpeza interna. O que realmente mantém válvulas, bicos injetores e câmaras de combustão limpas são os aditivos detergentes presentes no combustível, e não a octanagem. Muitos motoristas pagam até R$ 1,50 a mais por litro de gasolina premium, acreditando que isso vai desentupir o motor. Mas a realidade é que esses aditivos são mínimos e, em alguns casos, inexistentes. O custo adicional é puramente financeiro, sem benefício técnico. A solução? Use o combustível recomendado pelo fabricante, que já contém os aditivos necessários. Se houver sujeira grave, o diagnóstico com scanner e limpeza profissional é a saída, não a troca constante de combustível. Isso não só economiza, mas também evita que você gaste R$ 800 ou mais em uma limpeza de sistema de combustível que não seria necessária. A próxima vez que você for ao posto, lembre-se, o motor não precisa de um banho de octanagem, mas sim de um combustível com a mistura certa de detergentes. E se você acha que está economizando, talvez o que realmente esteja economizando seja o dinheiro que não vai para a bomba de combustível. 17. Mito número 1. Limpeza do sistema de combustível é sempre necessária. A ideia de que limpeza do sistema de combustível é sempre necessária é um mito que custa caro e gera inúmeras intervenções desnecessárias. Os combustíveis modernos já vêm com detergentes em sua formulação, que mantém válvulas, bicos injetores e filtros limpos durante o uso normal. Sistemas eletrônicos de injeção e sensores de pressão e temperatura monitoram o desempenho do motor em tempo real, alertando apenas quando houver desvios reais, como perda de potência, falhas na aceleração ou códigos de erro ligados a combustível. A maioria dos problemas atribuídos à sujeira é, na verdade, causada por uso de combustível de baixa qualidade ou falta de manutenção básica, como troca do filtro de combustível a cada 40 mil quilômetros. Limpar o sistema sem indicação clara pode custar entre R$ 600 e R$ 800, incluindo desmontagem de componentes e uso de produtos químicos agressivos, sem garantia de benefício. A solução está em manter o carro com combustível recomendado pelo fabricante, trocar o filtro em intervalos certos e evitar abastecer em postos com histórico de contaminação.
Isso não só evita gastos desnecessários, mas também prolonga a vida útil do motor. E se você acha que aditivos são a salvação, saiba que eles não substituem a manutenção preventiva, nem mesmo os mais caros. O próximo mito vai te surpreender com uma verdade sobre a relação entre combustível e desempenho que você jamais imaginou. Você viu como muitos mitos sobre carros são enganosos e podem custar caro? Esse vídeo mostrou que gasolina premium não é necessária para todos os carros, que abastecer de manhã não rende mais, que aquecer o motor antes de sair é desnecessário e que aditivos não resolvem problemas estruturais. Negligenciar essas dicas pode trazer custos altos, desde desperdício de combustível até danos ao motor. Qual desses mitos você já acreditou e depois descobriu que era falso? Comente aí embaixo, sem julgamentos aqui. Todos já passamos por isso. Não deixe de curtir, inscrever-se e ativar o sininho para não perder o próximo vídeo, que vai mostrar mais mitos que você precisa saber para economizar e cuidar do seu carro. Vamos lá!